Agora, o alho assim natural? Natural. Ou pode ser aquele em pasta que Não, a gente compra? é o mesmo caso. As substâncias sulfuradas, né, a alicina, a aliino, a ajoeno, elas são inativadas com calor ou com armazenamento prolongado. Então, Sim. de preferência, o alho pouco frito, aquela fritadinha só para não expor o grão a altas temperaturas. E seria o quê? Um dente de alho por dia? Mais ou menos. Mais ou menos. A literatura refere-se em torno de 20 gramas de alho dia, né? Que seria o quê? 3, 4 dentes de alho, né? Agora, Sim. depende muito do tamanho do alho também, né? Tem alhos imensos. O alho melhor é o alho nacional, aquele menorzinho. A quantidade de substâncias sulfuradas é maior. Sei. Tá? Ermelinda, e o tomate? Tens falado tanto sobre o valor terapêutico do tomate. Olha, todos os alimentos de cor vermelha têm uma substância mágica que chama licopeno, também muito relacionada com prevenção de alguns tipos de tumores, principalmente tumor de próstata, né? Sim. Então, pessoas que têm tendência, né, que têm predisposição, que têm casos na família, deve ingerir diariamente alimentos de cor vermelha. Pode ser melancia, pode ser tomate, pode ser goiaba, pode ser a própria maçã, mas o alimento mais rico em licopeno é onde eu tenho ele concentrado, são os molhos de tomates concentrados. Né? O ketchup, por exemplo, o molho de tomate tem 30 miligramas de licopeno, tá? O ketchup, por exemplo, a polpa de tomate tem na faixa de 11 miligramas. E o tomate tem na faixa o quê? De 5 miligramas de licopeno. Então, Sim. Quanto mais maduro, mais intenso o tom de vermelho, mais licopeno eu vou estar ingerindo. Quer Né? dizer, então, esse molho de tomate, mesmo industrializado, faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde, tá? Porque na realidade você tem concentrações muito altas, porque o molho de tomate você pode até fazer em casa, eu não estou induzindo a pessoa a comer produto enlatado, não. Você pode colocar vários tomates madurinhos na panela de pressão, tira a semente, ou senão você cozinha ele todinho, bem maduro, cozinha horas na panela de pressão e depois peneira. Bota na geladeira, você pode fazer um molho, você pode fazer o seu suco de tomate e usar isso de forma regular. A regularidade na ingestão dessas substâncias é muito importante, Leila. Então a gente faz mais uma pausa. No próximo bloco, a Ermelinda vai falar sobre semente de linhaça, chocolate e outros alimentos mais. A gente volta já já. De volta aqui com nossos alimentos funcionais, com a nutricionista Ermelinda Lara, alimentos que têm poderes terapêuticos. Chá verde, Ermelinda. Olha, o chá verde foi muito utilizado na década de 70, né? O ban chá, o chá indiano, hoje ele está voltando, exatamente pela propriedade terapêutica, né? Das catequinas. As catequinas são polifenóis, né? São substâncias que agem na imunidade, tá? Na prevenção de formação de radicais livres, é um antioxidante poderoso. Acredita-se que a eficácia dele é 10 vezes maior do que a eficácia da vitamina E como antioxidante. Então, o chá verde, né? Então a gente deve fazer uso. Toda vez que você quiser se hidratar, mantenha uma jarra de chá verde na geladeira, você vai tomando ao longo do dia. Porque você vai estar, além de você estar se hidratando, você está ingerindo esses polifenóis que vão te trazer um certo benefício na imunidade, na prevenção de alguns tipos de tumores, tá? E, como eu falei, ele é um antioxidante 10 vezes mais poderoso do que a própria vitamina E, segundo a literatura internacional, né? Então, deve fazer parte do nosso dia a dia. Recomendação, 1 litro por dia, uma colher de sopa para preparar cada xícara de chá verde, né? Ele tem que ser mais concentrado e o volume, porque o líquido, né, dilui um pouco as catequinas, em torno de 1 litro por dia. É tudo em porções generosas, né, Tudo Ermelinda? em porções generosas. Não adianta a pessoa tomar uma xicrinha de chá verde e achar que cumpriu o seu papel, né? Mas de qualquer forma, se o uso for constante, você tem benefícios, né, Leila? Semente de linhaça. Bom, a semente de linhaça é uma semente, né, riquíssima em ômega 3. Calcula-se que ela tenha 3 vezes mais ômega 3 do que o óleo de peixe. E o que o ômega 3 faz por nós, pela nossa saúde? Principalmente ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares, reduzindo o colesterol plasmático, tá? E impedindo ou dificultando a agregação plaquetária. Agora, cuidado, Leila, tem muita gente comendo a semente de linhaça comum. Aquela é ração de periquito, aquela não é própria para consumo humano. Tá certo que ela tem ômega 3 também, tá?
Só que na casca dela foi encontrada uma substância que parece ser cancerígena. Então, por Sim. precaução, eu já estou comprando a semente de linhaça dourada, que é a mais indicada. Então ali a gente tem os As dois duas. tipos. É a comum, que é a ração de periquito, né? Sim. E a semente de linhaça dourada, tem várias marcas, né? A marca que eu uso, geralmente, é a fábrica, o distribuidor é em São Paulo. E você precisa triturar o grão. Ou usar, dar uma batidinha da semente pura no liquidificador, dar uma quebradinha no grão para você abrir e tirar o ômega 3. Sim. E guarda num vidrinho na geladeira. Todo dia você usa uma colher de chá cheia, é suficiente para você conseguir a quantidade de ômega 3. O que é o ômega 3? É um óleo, gente, é uma gordura, é um lipídio. Sim. Ermelinda, e ali, laranja e maracujá? Olha, na realidade, dos alimentos, né, funcionais, uma das substâncias funcionais mais importantes é a fibra solúvel. A fibra solúvel está diretamente relacionada à manutenção da integridade da mucosa do intestino, né, e automaticamente, quando você ingere uma quantidade alta de fibra solúvel, você faz com que a mucosa do intestino fique íntegra, e ela é uma das nossas barreiras contra a imunidade, né? Ela previne a chamada translocação bacteriana, né? Isso não interessa muito, mas o importante é que a fibra solúvel é importante para a nossa saúde intestinal, na prevenção de pólipos, né? De doença inflamatória intestinal, de crises, né? Consecutivos, às vezes, de uma colite, né? Sei. Então, a fibra solúvel é extremamente importante. Ela é muito importante no controle da glicose para indivíduos diabéticos. Então, você tem 3 tipos de fibra solúvel. A pectina, que é encontrada na grande maioria das frutas. Ali a gente tem o maracujá, aquela polpa branca do maracujá é riquíssima em pectina. A casca da maçã e a polpa branca de fora da laranja, não é o bagaço. O bagaço da laranja é rico em celulose, é ótimo para o intestino. Mas a pectina, que é a fibra solúvel, ela está na parte branca. Então a parte branca da laranja, a parte branca, a polpa branca do maracujá e a casca da maçã. E o quiabo também. Todo o alimento que baba, que é viscoso, que é pegajoso, é riquíssimo em fibra solúvel. Inclusive a aveia, né? O mingau de aveia, se você coloca uma quantidade alta, né? A fibra solúvel do maracujá é a pectina. A fibra solúvel da aveia e do farelo de aveia é a beta-glucana. Também é uma fibra extremamente importante na prevenção das doenças cardiovasculares. 40 gramas de aveia por dia é suficiente, são 2 colheres cheias de aveia por dia, né? 30 gramas de farelo de aveia por dia, tá certo? Então ela ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares, ela ajuda a controlar a glicose de indivíduos diabéticos. Então, quem está usando às vezes a casca de maracujá torrada e moída na forma de pó, né, como a mídia apresentou, pode lançar mão também do feijão, da ervilha, da lentilha, do grão de bico e da soja, que tem o mesmo tipo de fibra, né? São gomas. Só para a gente terminar, a gente está chegando ao finalzinho, Ermelinda, iogurte. Iogurte é um probiótico, né? Os lactobacilos vivos, né, ou as bifidobactérias, elas protegem a mucosa intestinal de substâncias agressivas, né? Então elas competem com bactérias patogênicas e melhoram a integridade da mucosa e ajudam na prevenção de alguns tipos de doença intestinal. Sei. Né? Agora, iogurte, que tipo de iogurte? O natural é sempre melhor ou não necessariamente? Não necessariamente. A partir do momento que você tem esses leites fermentados, hoje tem alguns no mercado mais ricos em colônias de bifidobactérias, porque as bactérias boas para a nossa saúde intestinal são várias cepas, né? Então tem as bifidobactérias, os lactobacilos, esses leites fermentados, o próprio iogurte, né? São ricos em colônias de bactérias. Ok. Então, Ermelinda, Lara, se a gente tiver isso aqui em casa, incorporado à dieta, nossa saúde agradece. Certamente, Leila, muitos alimentos naturais, de preferência cereais integrais, né? Arroz integral, pão integral, menos possível alimentos industrializados, né? Dá preferência sempre ao alimento natural e fresco, é muito importante. Muito obrigada, então, pelas dicas, pelas sugestões. E vamos ver se a gente começa o domingo agora com um café da manhã, mais ou menos incorporando algumas coisas que estão aqui, né, Ermelinda? Aveia, castanha do Pará, iogurte. E faltou uma coisa, a gente tem 10 segundos. Chocolate amargo. Resveratrol, né? Está diretamente relacionado também à prevenção de doenças cardiovasculares. Ele é um antioxidante. Cuidado, é o mesmo caso do azeite. Né? Existem substâncias terapêuticas, mas não abusem devido à alta concentração calórica. E é o chocolate amargo? Sempre o amargo, de preferência sem açúcar. Ok. Muito obrigada, então. Obrigada a você também que nos acompanhou. Um ótimo dia, um ótimo domingo. E não se esqueçam de todas essas cores e flores, né? Porque
Afinal de contas, tudo isso aqui é muito atraente, né, Ermelinda? A flor, né, embeleza a nossa vida. E um ótimo domingo para você. A gente se vê semana que vem.